Seja bem-vindo a mais um culto, a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. E você é convidado a estar conosco nesse tempo de adoração ao Senhor, nesse tempo em que nós nos colocamos na presença de Deus. A partir de hoje nós vamos estudar uma série de mensagens a respeito do desenvolvimento de uma vida de oração. Nós vamos aprender alguns tipos de oração e como nós podemos colocar em prática isso na nossa vida. Por isso eu convido você a estar conosco. E neste momento nós vamos orar buscando a direção do Senhor. Pai, obrigado a Deus por mais esse dia e por estarmos, ó Deus, na Tua presença. Nós nos colocamos com corações sinceros diante do Senhor e clamamos para que o Senhor ministre a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes eu queria fazer uma pergunta a você. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? A partir de hoje nós vamos aprender sobre o desenvolvimento de uma vida de oração. Ou seja, nós começaremos aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas também nós reconhecermos a grandeza, a soberania e a expressão da nossa adoração diante do Senhor. O meu desejo é que no final desta série
nós não apenas aprendamos um pouco mais sobre a oração, mas que nós possamos desenvolvermos uma vida de oração mais profunda, da maneira bíblica, e que o nosso coração se conecte ainda mais com o coração de Deus, através dessa intimidade profunda que o Senhor nos proporciona e deseja que nós vivamos. Todos nós sabemos, sem dúvida alguma, que nós devemos orar. Talvez pouco ou nenhum cristão diria que a oração não tem valor. E, na verdade, quando o assunto é intimidade com Deus através da oração, o problema não é que falta conhecimento sobre isso, mas a forma, muitas vezes, como nós nos aproximamos de Deus, existem algumas barreiras, alguma falta de entendimento sobre o que verdadeiramente isso significa. Com frequência, nós reduzimos a oração apenas a uma lista de pedidos, onde nós nos apresentamos diante de Deus e Deus, talvez com uma varinha de condão, pudesse responder a cada um de nós. Quando nós enfrentamos dificuldades, nós buscamos a Deus. Quando nós adoecemos, nós buscamos a presença de Deus. Quando passamos por tempestades, buscamos a presença de Deus. Quando nós precisamos tomar decisões importantes, nós também buscamos a presença de Deus. Percebe que em toda essa dinâmica parece que Deus se tornou um guichê onde nós vamos lá só para pedir aquilo que queremos ou precisamos. Jesus ele vai ensinar sobre os privilégios que a oração e a vida de intimidade com o Senhor, ela traz para as nossas vidas. Ela vai nos ensinar que o início de tudo, o princípio de uma vida sincera de oração, ela vai muito além dos pedidos ou motivos que nós apresentamos. Ela começa quando o nosso coração se volta à presença de Deus. Quando o nosso coração, através de uma adoração sincera, através de um coração sincero da nossa parte, nós alcançamos o Deus que deseja nos abençoar. Por isso que antes de falarmos das nossas necessidades, Jesus ele vai nos ensinar a contemplar quem Deus é, o Deus maravilhoso, o Deus presente, o Deus amoroso, o Deus que ama, o Deus que tem propósitos e projetos para a nossa vida. Uma vida de oração começa quando Deus ocupa o centro do nosso coração, quando Ele se torna a razão do nosso viver. E Ele vai nos ensinar isso na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo a Palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 6, uma história onde Jesus está ensinando, Jesus está falando a respeito da oração. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e possa aplicá-la ao nosso coração. Nós vamos aprender aqui o primeiro valor. Nós vamos aprender aqui a primeira lição que Jesus ele nos ensina através da sua palavra. A oração não existe para impressionar as pessoas. Você conhece pessoas que mudam a entonação de voz quando vai orar? Ela tem às vezes um estilo de ser, mas no momento em que ela vai orar, ela posiciona a voz, às vezes com uma bela lugose, para tentar ali se apresentar daquele jeito para o Senhor. Às vezes com sinceridade de coração, mas houve ali uma mudança. Jesus ele vai falar a respeito de pessoas que, ao orarem, elas simplesmente tentavam se mostrar para as outras pessoas, impressionar as pessoas, talvez no jeito de falar, nas palavras usadas, no jeito de impostar a voz.
E ele começa a usar ali o exemplo daqueles que estavam na sinagoga, aqueles religiosos, aqueles fariseus, e ele chama eles de hipócritas, uma palavra muito dura. Eles oravam nas sinagogas, eles oravam nas esquinas, mas o objetivo do coração deles era serem vistos pelos outros e não a verdadeira razão de uma oração sincera diante de Deus. O problema não era o lugar onde eles oravam, o problema que existia ali era a motivação do coração. A oração havia sido deixado de lado a verdadeira razão, que deveria ser a comunhão com Deus, para se tornar uma demonstração de espiritualidade para aqueles que estavam assistindo. Queridos, nos dias de hoje existe ainda esse perigo. É possível falar muito com Deus e ao mesmo tempo estar preocupado com a opinião das outras pessoas, daquilo que os outros estão vendo. Nas nossas igrejas hoje nós temos as mídias, por causa das mídias sociais, e de repente você está cantando, adorando ao Senhor, orando, chega uma câmera perto de você e a sua tendência talvez seja se mudar. Não, deixe isso de lado. Que a sua oração, ao fechar os teus olhos, seja demonstração da sua intimidade, da tua busca, da tua sinceridade diante de Deus. Queridos, é possível até mesmo nossa espiritualidade poder alimentar um orgulho dentro do nosso coração. Sempre que a oração deixa de ser comunhão e passa a ser uma espécie de performance, de atuação, ela perde o seu propósito. Como tem sido a sua vida de oração? Como você tem orado? Mas ao olharmos para os ensinamentos de Jesus, nós vamos aprender ainda uma outra lição. A oração, ela nasce de um relacionamento sincero com Deus. Os versos de 5 a 9, eles vão dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, até mesmo antes de os pedirem. Aqui, queridos, Jesus ele convida os seus discípulos a um momento de intimidade com Deus, para entrarem no seu quarto, fecharem a porta. E ali, naquele lugar, não existe plateia, não existe espectadores. Ali existe apenas o Pai, na sala do trono, em audiência com um filho amado. Eu gosto desta imagem, dessa cena criada aí na nossa mente, no nosso coração, do privilégio de termos um relacionamento de intimidade com o Senhor. E Jesus ele continua ensinando algo extraordinário. O Pai de vocês, conhece você, sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Esses são apenas a revelação de alguns atributos de Deus, que Ele é Deus onisciente e conhece a nossa vida. Querido, se Deus já sabe de tudo, por que nós devemos orar? Se Ele já conhece, porque a oração ela não serve como uma maneira de nós informarmos a Deus. Nós não vamos trazer nada novo para Deus, mas a oração é um instrumento, é uma oportunidade que serve para aproximar o nosso coração do coração do Senhor. A oração, ela não acontece porque Deus está desinformado de algo que está acontecendo conosco, muito pelo contrário, ela transforma, ela aproxima um filho que aprende a confiar na bondade do Pai. Que privilégio maravilhoso, extraordinário. O maior benefício da oração nunca foi recebermos respostas. O maior benefício da oração é conhecer melhor ao Pai que nos ama, de desfrutarmos de bênçãos, de uma vida de intimidade com o Pai, que irá fortalecer e trazer ainda mais convicções para o nosso jeito de viver. Você tem prazer, você tem sentido prazer e alegria em estar na presença do Senhor?
Existe alegria no seu coração por saber que estará na sala do trono do Deus Todo-Poderoso? Ou será que a oração para você ela é simplesmente uma obrigação religiosa? Mais que isso, talvez a oração se torne um fardo ou uma culpa em seu coração quando ela não acontece. Esse é o momento que Deus dá para aprendermos a respeito desse valor, de nós jogarmos fora qualquer carga religiosa e descobrirmos a alegria que temos de estarmos na presença do Deus Santo, abrindo nosso coração, adorando, pedindo, nos humilhando, chorando, sabendo que Ele está nos ouvindo. Esse Deus que merece a nossa adoração. A outra lição é que toda oração, ela começa reconhecendo quem é Deus. Eu estou falando aqui de um estilo de oração que é a oração de adoração, de você reconhecer quem Deus é. Em Mateus capítulo 6, verso 9, o texto vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aqui o Senhor ensina os seus discípulos a orar antes do pão de cada dia, antes do pedido de perdão, antes das nossas necessidades. Deus diz: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado, santo é o teu nome. A primeira intenção da nossa oração, ela não deve ser a nossa necessidade, mas precisa contemplarmos a grandiosidade de Deus, precisa ser a glória de Deus na nossa vida. E aí nós vamos orar reconhecendo a grandiosidade do Senhor e verbalizar que Ele é Deus santo, 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 poderoso, Senhor dos exércitos, Deus que tem o domínio sobre toda a terra e céu. Queridos, quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, através das nossas palavras, atitudes, reconhecimentos, com o nosso jeito de vida, nós estamos colocando Deus na sublema grandiosidade que Ele é. Adorar é nós colocarmos a Deus novamente no trono da nossa vida, no centro da nossa existência, expressando a nossa gratidão por aquilo que Ele é, mas também o exaltando por aquilo que Ele tem feito. Quando Deus cresce diante dos nossos olhos, nossos problemas encontram o seu verdadeiro tamanho, porque o Senhor é muito além. Deus é muito maior e sublime do que as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Por isso que uma vida de oração madura, segura, ela não vai começar perguntando o que Deus pode fazer por mim. Ela não pode estar centrada e baseada na minha necessidade, mas ela precisa começar num relacionamento verdadeiro com Deus Santo, que merece o nosso louvor, a nossa adoração e a exaltação do Santo dos Santos diante de todos e de tudo que existe na face da terra. É impossível nós contemplarmos a santidade de Deus sem que o nosso coração seja levado diante da sala do trono com gratidão e com sincero desejo de adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Talvez o maior problema da nossa vida de oração não seja falta de tempo ou falta de reconhecimento de que precisamos orar. Talvez seja que nós começamos pelo lugar errado. Nós temos nos apresentado diante de Deus com a nossa vida de oração, talvez olhando para nós mesmos num primeiro momento, em primeiro lugar. Jesus, Ele nos ensina, Ele nos convida a começarmos olhando para o Pai, para a grandiosidade dEle. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ocupa o primeiro lugar na nossa oração, assim como na nossa vida, todo o restante irá se encaixar em seu devido lugar. Agora, de que forma prática? Como nós podemos colocar isso na nossa vida de forma prática? Essa oração de adoração. Talvez no momento em que você fechar a porta do teu quarto, como Jesus ensina, você vai poder apresentar, antes de apresentar os seus pedidos,
começar a sua oração dedicando alguns minutos apenas a adorar a Deus, a lembrar o quão grande Ele é, aquilo que Ele tem feito. E você vai agradecer, você vai se derramar na presença dEle. Talvez coloque uma canção de adoração que você goste e que Deus fale com você. Reconheça os atributos de Deus, a santidade, o seu amor, a fidelidade, a sua misericórdia, a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, o Deus que sabe tudo, que está em todo lugar e que é todo poderoso. Agradeça não apenas por aquilo que Ele fez, mas por quem Ele é, o Santo dos Santos, que domina sobre céus e terra. Para simplesmente orar mais, você precisa clamar, se derramar, reconhecendo quem Deus é na sua vida. Deus está convidando você a conhecê-lo mais e mais, a se derramar na presença dEle, porque uma vida de oração, ela vai nascer em primeiro lugar nessa busca por intimidade. Uma vida de oração, ela não nasce simplesmente de disciplina, mas ela vai nascer e se desenvolver através de um coração apaixonado por Jesus e por quem Deus verdadeiramente é. Antes de apresentar os seus motivos ao Senhor, adore ao Santo dos Santos. Antes de falar dos seus problemas, contemple a grandiosidade e a maravilha do amor de Deus por aquilo que Ele é. E quando Deus volta ao centro do nosso coração, Ele deixa de ser apenas um dever de nós falarmos com Ele, mas vai ser um encontro com o Pai que te ama e que deseja fazer grandes coisas na sua vida. Ainda hoje, antes de orar, chega na tua casa, fecha a porta do teu quarto, se coloque na presença de Deus e exalte ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito e pelas grandes coisas que Ele ainda fará na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando
Eu espero que você tenha sido abençoado e que Deus fale de uma forma especial ao seu coração, que você possa desfrutar da presença de Deus em intimidade, adorando ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.